A história começa com uma cena clássica do filme Não Me Esqueças. Theron respondeu com humor: use protetor solar com cuidado. Depois, eles passaram para a última pergunta. Você ficou inconsciente por 3 dias. De qualquer forma, que bom que você acordou. Eu temi que suas mãos se machucassem, então as amarrei. Edmund ficou tão furioso que não conseguia dizer uma palavra. Seu pescoço doía porque Michael usou força demais. Edmund prometeu a si mesmo que cuidaria dele assim que se recuperasse. Enquanto isso, Michael riu inocentemente e continuou. Mas Edmund, parece que eu acabei bebendo a sua cauda. Cerca de 1 litro. Edmund imediatamente cuspiu o que estava bebendo, pois se um humano beber o sangue de um vampiro, ele se tornará um meio vampiro. Você enfiou um canudo em mim e simplesmente bebeu, é? Você me perguntou o que eu queria, certo? Eu quero ficar ao lado de Edmund. Apenas estar ao seu lado é o suficiente. Farei tudo o que você me ordenar. Edmund ficou em pânico. O que há de errado com esse cara? Ele está falando sério? Ele acabou de me deixar neste estado e agora quer se tornar meu? A repórter pegou uma foto para Theron ver. Você conhece este homem? Mas pensando bem, não é uma má proposta. Esse cara merece ser torturado até a morte pelo que me fez. No entanto, se eu mantiver um humano como servo, o maior problema é que ele morrerá em breve. Acima de tudo, foi a primeira vez que ele sentiu tanto prazer a ponto de não querer dá-la a outros vampiros. A cauda de Michael. Então, por enquanto, vou apenas manter-lo por perto. E essa é a história até agora. O vampiro Edmund, um dia, foi subitamente encontrado pelo caçador de vampiros Michael. Depois disso, Michael se tornou um meio vampiro. Em seguida, eles viajaram juntos e conheceram muitas outras pessoas. Cerca de 100 anos depois, em um teatro na América, Edmund usava o nome falso de Jay e trabalhava como dançarino no teatro. Já Michael usava o pseudônimo de Mark e era responsável pela contabilidade do teatro. Enquanto os dois se provocavam, perceberam que o show estava prestes a terminar. O homem na foto antiga que foi postada na internet recentemente. Então, vamos acabar logo com isso. Michael, você fica responsável por fazer o amiguinho do Edmond murchar, ok? Falando sobre o primeiro lugar que visitaram juntos, foi a planície de algum continente. Embora ele gostasse muito daquele lugar onde podia cavalgar o quanto quisesse. Mas surpreendentemente, Miguel tinha medo de ovelhas, então não tiveram outra escolha a não ser partir. Em seguida, foram para uma ilha deserta e inabitada, procurar ingredientes para cozinhar na natureza. Foi uma experiência bastante interessante, mas depois Theron descobriu que era alérgico à água do mar. Então tiveram que partir novamente, mas o lugar onde viveram por mais tempo foi na floresta. O aconchego e o conforto que há muito não sentiam os fizeram viver ali por alguns anos. Eles também experimentaram todas as posições possíveis, mas ainda assim tiveram que partir porque os animais selvagens estavam se tornando cada vez mais numerosos. Enquanto isso, a sociedade humana também passou por muitas mudanças, guerras, a prosperidade e a queda das nações. Ele se parece com você, por isso tem sido um tópico de discussão ultimamente. O olhar de Theron se contraiu. Depois de tudo, eles voltaram ao palco mais uma vez, e agora Theron avisava Miguel. Não vá até o fim, porque você ainda precisa sair para a chamada de cortina, então Miguel fez uma massagem em Theron. E disse a Theron que seu avô lhe enviou uma carta, então Theron abriu a carta. Então, ele franziu a testa com força, fazendo Miguel perguntar curiosamente o que havia de errado. Acontece que o irmão mais novo de Theron havia nascido. Então Theron voltou para casa e Miguel não o acompanhou. Como ele ainda não dominava a transformação e as mães ainda estavam vivas. Eu não tive notícias. Pensei que vocês tinham morrido, claro, embora vocês só tenham deixado meu irmão mais novo. E depois desapareceram como o vento. Mas quando vi meu irmão mais novo. O coração de Theron não pôde deixar de bater acelerado. Ele era fofo demais. Theron gentilmente pegou a mão do bebê e disse: Não se preocupe com nada. Este irmão mais velho irá protegê-lo por toda a vida. E naquele exato momento, um som de algo explodindo ecoou. Era uma lâmpada. Por favor, deem a este irmão o nome de Eduardo e o fato de Theron. Começar a fugir de casa para encontrar Eduardo tornou-se um hábito a partir de então, e o tempo passou. Quando cresceu, Eduardo se apaixonou por Josué, que era um humano.
E ele teve Tero, que é seu sobrinho, mas ele e Miguel já não eram mais como antes. No dia seguinte, Miguel queria informar a Teran que o diretor havia deslocado o quadril. Mas de repente a cama estava vazia, mudança de cena para a casa de Eduardo e Josué. Eduardo estava brincando com o bebê quando a campainha tocou. Ele pensou que fosse Josué. Animado, ele pegou Tero para recebê-lo, mas não, a pessoa que chegou era Teran. Eduardo ficou surpreso. O que foi, irmão? Por acaso agora você também odeia este seu irmão mais velho? Tero, o tio chegou! Não é isso, mas você não esteve muito ocupado ultimamente? Portanto, a entrevista de hoje termina aqui. Em outro canto, Michael sorria, olhando para o resultado de seu trabalho. Você não está mais ocupado? Bem, foi por uma coisa e outra. Não me responda de forma tão vaga. Você sempre o evita. É por isso que o Mark passa por tantas dificuldades. Nesse momento, Edward ainda chamava Michael pelo seu nome falso, Mark. Então Teron bufou, cheio de ressentimento. Aquele cara precisa sofrer ainda mais. Edward ficou um pouco surpreso com a situação. Não me diga que. Nesse exato momento, Joshua também chegou. Depois disso, a família de 2 pessoas de Edward se afastou de Teron, que emanava uma aura totalmente sombria, e chegaram a uma conclusão. Então era isso, ele brigou com o namorado. Joshua, que ainda tinha medo de Teron, se encarregou de dar banho em Tero. Teron observou se afastar solitariamente, perdido em pensamentos. E então Edward. Ele se sentou e começou a desabafar com seu irmão imprevisível. Você tem alguma preocupação? Acho que está na hora de eu abandonar a atuação. Por quê? O seu último trabalho não foi um grande sucesso. Eu sei disso. Vampiros não envelhecem, então é fácil ser descoberto. Agora é diferente de antigamente. Há câmeras em todo lugar. No carro, Teron perguntou a Michael. Por que você quebrou a lâmpada? Porque eu pensei que você queria escapar daquela situação. Enfim, são muitos problemas. E além do mais, eu também quero descansar um pouco. Isso mesmo. Viajar pelo mundo com o Michael também. Edward sorriu ao ouvir isso. Se você quer dar um tempo, então deveria dar um tempo. Eu pensei que você estava brigando com o Mark. Não é uma briga. Desde o começo, como eu poderia brigar com aquele pirralho? Aquele pirralho não é diferente de um cachorrinho que eu criei. Que alívio! Na verdade, quando você chegou, eu já mandei uma mensagem para o Mark. Teron pareceu triste. Agora você valoriza mais o seu tempo. Romântico ao lado de Joshua, não é? Antigamente você só tinha olhos para o seu irmão mais velho. Não é nada disso, haha! Depois disso, Teron suspirou, levantou-se e foi embora. Depois de se despedir do irmão, ele voltou para dentro. A essa altura, seu marido e filho já tinham terminado o banho. Enquanto secava o cabelo de Tero, Edward contou a Joshua. Parece que ele está com muitas preocupações. É por causa do trabalho? Não precisava exagerar tanto. Haha, desculpe. Isso também é verdade. E além disso, parece que há algo acontecendo entre ele e o Mark. Mas ele não quer dizer. Qual será a relação deles, hein? Deveríamos chamar isso de amor de adulto? Aqueles 2 estão juntos desde antes de eu nascer. Sinto que é algo muito difícil para eu entender. As formas do amor são bem diversas, não é? Haha, Edward, nós também somos bem safados e maduros. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Que tal colocarmos o Tero para dormir mais cedo hoje? Mas ele já está dormindo. O nosso Tero é mesmo um bom menino. Enquanto isso, quando Teron chegou em casa, ele já encontrou Michael. Teron, você voltou mais cedo do que eu pensava. Sim, bem, se eu voltasse tarde, você não ficaria preocupado? Eu não estava preocupado. Teron se sentiu culpado ao ouvir isso. Ah, é mesmo? Se eu soubesse, teria saído para me divertir mais um pouco antes de voltar. Quanto mais Teron pensava nisso, mais irritado ficava. Mas que foto ela te mostrou que te deixou tão surpreso? Teron mostrou a foto para Michael. Os 2 caíram em silêncio novamente, mas então Michael começou a agir como se nada tivesse acontecido. Teron franziu a testa para Michael, que tagarelava sobre o diretor ter desaparecido, o que lhe dava mais tempo de folga, e se perguntou: onde está o você de antes? O que aconteceu com aquela sua imagem que reagia a cada palavra minha? Você disse claramente que gostava de estar ao meu lado naquela época, não foi? Então. Teron se aproximou, empurrou Michael com força contra a parede e o prendeu. O que há de errado com você, Edmund? Você está cansado de alguma coisa?
Theron estava terrivelmente frustrado. Por que você não me quer mais como antes? Michael ficou com o rosto inexpressivo. Hã? A sua imagem do nosso primeiro encontro, para onde ela foi? Ah, isso. Edmond, você também tem estado constantemente ocupado. Você quer que eu te arruíne? A expressão de Michael mudou nesse momento, tornando-se mais excitada. Theron segurou os ombros de Michael com força e afirmou: Sim, você é meu. Portanto, só você pode me arruinar. Michael estremeceu. Se for esse o caso, então. Esta é uma foto tirada em Marte? Na foto estão Theron e Michael. Eu seguirei as ordens do meu mestre. E então, os dois se atiraram em um beijo apaixonado. Theron também estava mais sensível ao toque de Michael. Theron estremeceu. Esse moleque quer me deixar desesperado, não é? Theron ficou irritado e inverteu as posições dos dois. Cale a boca e apenas faça. Michael sorriu. Mestre, como desejar. Dito isso, Michael começou a chupar Theron. Desde que se tornou meio vampiro, o sangue sagrado que ele possuía foi gradualmente se enfraquecendo. A toxina que excitava Theron começou a desaparecer. Por isso ele temia que Theron não ficasse satisfeito. Por isso ele não tinha mais confiança em satisfazer. Luoralmente, no entanto, parece que suas preocupações foram em vão. Quando terminaram, Theron entendeu o motivo. Michael não teve relações com ele ultimamente. Ele o elogiou e também perguntou por que estava tão preocupado com ele. Olá, eu sou a repórter Annie do cinema hoje, mas em um estilo mais antigo, junto com outras pessoas. Theron suspirou. A internet é mesmo assustadora. Acontece que Joshua havia gravado um vídeo e enviado para ele. Theron ficou insatisfeito. Eu não esperava que vocês dois fossem tão próximos assim. Michael sorriu e expressou seus sentimentos. Para mim, você é tudo. E algumas semanas depois daquele dia, Theron anunciou sua aposentadoria. Michael e ele organizaram suas vidas neste lugar e mais uma vez partiram em uma viagem. O mundo havia melhorado muito. Houve um tempo em que se levava até 25 anos para cruzar o oceano. Theron queria ir a qualquer lugar, sem nenhum plano. Mas Michael, tremendo, explicou que isso era ilegal. Este é o século XXI. Depois disso, os dois foram ao lugar onde se conheceram pela primeira vez, que agora havia se tornado uma loja de lembrancinhas. Theron sorriu, lembrando-se daquele dia. Foi realmente uma experiência inesquecível. Quanto a Edward, ele estava se preparando para dormir quando recebeu uma mensagem de seu irmão mais velho. Michael riu. A pessoa ao seu lado, se bem me lembro, era o Trevor, não é? Aquele garoto fazia uma sopa deliciosa. Era uma série de fotos, do tipo que os pais mandam quando viajam para se exibir para os filhos. E no final, todos têm um final feliz. Eu quero ficar ao seu lado para sempre. O papel que você interpretou na companhia de teatro naquela época era o de um conde, certo? Eu ainda me lembro de quando a peruca sumiu. Você teve que pintar a cabeça com aquarela. Theron ficou pensativo. Naquela época, tudo era uma batalha de verdade, não como a tecnologia de filmagem moderna de hoje. Você podia interpretar papéis únicos. Você nunca mais teria que usar aquele traje. Apertado e atuar no vazio de um fundo verde nunca mais. Ao chegar em casa, Theron perguntou qual era a agenda de amanhã. Michael disse que estava livre, pois o diretor estava ocupado e a estreia foi adiada. De novo. Theron resmungou irritado. Ele se jogou na cama, exausto. Michael perguntou: Você não vai tomar banho? Theron resmungou: Que incômodo, me dê um banho você. Nós vamos encontrar um homem maravilhoso, o famoso ator Theron. Michael sorriu gentilmente, pensando como ele estava manhoso hoje. Ele massageou os ombros de Theron. Os seus ombros estão tensos. Deixa eu te fazer uma massagem, tá? Mas, de repente... Theron passou os braços ao redor do pescoço de Michael e beijou-o nos lábios. Os dois beijaram-se apaixonadamente por um momento. E quando se separaram, Theron avaliou. Oh, parece que as minhas habilidades de beijo pioraram. Oh, talvez eu deva voltar a praticar, não é? Com quem será? Haha, a quem devo responder, mestre? Justo quando Theron pensava que teria uma noite ardente de repente. Michael saiu da cama, cobriu-o e saiu apressado, dizendo que tinha trabalho a resolver e que Theron deveria dormir primeiro. E assim Theron ficou de olhos abertos a olhar para o teto, completamente frustrado. Que tédio! Não aconteceu nada! Isto é insatisfação de necessidades? Não, aquele miúdo Michael mudou.
claramente. A primeira vez que nos encontramos foi há 300 anos. Naquela altura, Theron foi apanhado por Michael. Ele olhou para ele com um olhar louco e disse: Você é mesmo um vampiro, não é? Num pequeno teatro na Gran, Bretanha do século XVIII. A repórter começa a fazer uma pergunta para Theron, depois de estrear no papel de caçador de vampiros. E era também o lugar onde Theron trabalhava na altura. Nessa época, o nome de Theron era Azax, o seu 14º pseudônimo. Enquanto ele subia as escadas, foi avisado de que havia alguém à sua procura no seu quarto. Então Theron sorriu e agradeceu. O líder da trupe falava sobre Theron. O seu nome verdadeiro é Edmond von Wester, um vampiro com 153 anos de idade. Alguns anos antes. Depois de assistir a uma peça de teatro humana e ficar fascinado, ele juntou-se à companhia de teatro com eles. Então, e quando ele bebe xarope de tomate? Na sociedade humana, os médicos são muito raros. Por isso, se ele espalhasse o boato de que podia curar doenças, as presas viriam até ele por vontade própria. Mas ele também precisa de parar com este trabalho em breve. Parece que o líder da trupe está a começar a suspeitar. Nesse momento, Theron estava no seu quarto quando bateram a porta. Pode entrar. Quem entrou foi precisamente Michael. Ele olhou para Theron com uma expressão ingênua e perguntou: Você assumiu muitos papéis de gêneros diferentes. Ouvi dizer que aqui se curam doenças. Onde é que se sente desconfortável? As minhas presas doem. Por favor, sente-se na cama. Michael parecia ansioso, enquanto Theron se divertia. Há tanto tempo que não aparecia alguém tão jovem. Há quanto tempo não prova um xarope tão limpo e delicioso, não é? Theron disse a Michael para abrir a boca, e depois para fechar os olhos e contar calmamente 10 segundos em contagem decrescente. O coração de Michael batia forte e o seu olhar tornou-se vago. Quando Theron estava prestes a sugar o xarope do pescoço de Michael de repente, a sua cabeça foi agarrada. Ele nem sequer teve tempo de perceber o que se passava, apenas sentiu uma dor aguda. Quanto a Michael, a sua expressão tinha mudado. Ele agarrou com força o cabelo de Theron e murmurou. Com a outra mão, meteu-a dentro da boca de Theron. Como esperado, não tem úvula. Embora não seja fácil de ver, as presas são muito afiadas. Theron debateu-se e gritou: O que estás a fazer? E ficou conhecido como o ator especialista em papéis de monstro. Existe alguma razão para você participar de tantos filmes de monstros assim? Não pode ser, este miúdo. Michael riu, como que a confirmar as suspeitas de Theron. Finalmente o encontrou. Quando acordou, a mente de Theron estava confusa, mas ele percebeu. O homem à sua frente era o Padre Michael, que segurava uma corda vermelha e olhava calmamente para Theron. Apenas de camisa. Você é mesmo um vampiro, não é? Theron se assustou e fingiu não saber de nada, mas Michael não acreditou, rindo cada vez mais excitado. Essa corda. Se fosse um humano normal, conseguiria se soltar imediatamente, mas para um vampiro como você é um pouco difícil. Theron estremeceu. Você é um caçador de vampiros? Um caçador de vampiros. Uma organização secreta que viaja pelo mundo inteiro para caçar vampiros. Mas ele tinha ouvido dizer que eles haviam parado suas atividades há alguns anos. Theron tentou se acalmar e fez uma proposta a Michael. Ele lhe daria muito dinheiro só para que o soltasse. Theron caiu na gargalhada, pois ele sabia que o fizeram ingerir algo, e era por isso que sua mente estava tão tonta. Michael riu e usou o pé para tocar no membro de Theron. Deixando Theron furioso, ele tirou a própria camisa, revelando a tatuagem em suas costas. Que bom que você bebeu direitinho o meu xarope. Meu xarope é um pouco especial, para vampiros é muito perigoso. É um veneno que transforma a dor em excitação. Theron estremeceu. Se o que ele dizia era verdade, a história nos leva ao passado de Michael. Em uma pequena igreja nos subúrbios da Inglaterra vivia Michael, um órfão de 9 anos. Abandonado na igreja assim que nasceu, os padres esperavam que o talento excepcional de Michael elevasse o status dos caçadores. No entanto, Michael, ainda jovem, não queria se tornar um caçador de vampiros. Vejamos, parece que eu tenho cara de monstro, não é? Oh, o que está dizendo? Que monstro seria um homem tão bonito assim? Não, pelo contrário, ele até admirava muito os vampiros. Ele se perguntava por que tinha que caçá-los. Eles são mais legais que os humanos.
A pergunta de Michael. Continuou mesmo depois que ele se tornou adulto e finalmente diante de sua primeira presa. Que também era o primeiro vampiro que ele encontrava. Ele se apaixonou por Theron à primeira vista. Mas, apaixonado ou não, o fato de que vampiros têm poderes terríveis continuava sendo verdade. Embora o tivesse imobilizado por enquanto, ele também ficou inconscientemente excitado demais. Ele não planejava fazer isso, mas pensou que se contasse a verdade, Theron o ouviria em silêncio. Mesmo assim, ele não pretendia ir tão longe. Quem diria que Theron beberia seu xarope daquele jeito? Quanto a Theron, ele xingava Michael sem parar, exigindo que o desamarrasse. Michael pensou um pouco. O veneno já se espalhou, então não haveria problema em soltá-lo, certo? Você é famoso por sua beleza que não mudou desde a sua estreia. Você tem algum segredo? E quando foi solto, a excitação não diminuiu nem um pouco, ao contrário do que Theron pensava. Enquanto Michael observava o ser que ele admirou e temeu por tanto tempo. Vê-lo se tornar impotente fez o sangue em seu corpo ferver. Ele beijou Theron. Depois, mesmo sendo mordido até a cauda escorrer, sua excitação não diminuiu nem um pouco. Como resultado, o vampiro, tratado daquela forma, ainda não desmaiou. E então, Michael devorou o ser que ele sempre admirou. Quanto a Tehran, por ser a primeira vez que era devorado daquela maneira, sentiu dor, mas ao mesmo tempo, excitação. A excitação pela cauda de Michael. Quando Theron acordou de novo, Michael ainda não tinha parado. Sua mente ficou estranha demais. Enquanto isso, Michael disse que queria saber o nome de Theron, apresentando o seu em seguida. Theron arregalou os olhos de raiva. Esse louco! Somente quando estava exausto, Theron conseguiu dizer fracamente. Edmund. De repente, Theron acorda com um sobressalto. Ah, você finalmente acordou.